Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo a respeito do primeiro pastor evangélico, maçom, gospel da história humana. Muitos podem pensar, você vai falar sobre Jesus Cristo? Não. Jesus Christus Filii Dei, que se você calcular dá 666? Não vou falar dele. Você vai falar sobre Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII? Não. Eu vou falar sobre Elias, o primeiro pastor evangélico, maçom, protestante, gospel da história. Reparem uma coisa. Todo pastor da Bíblia, Moisés, Davi, todos, se é pastor, principalmente no Velho Testamento, não vale nada. Não vale nada. Nada. Pastor de ovelha, de seja o que for, não vale nada. Nada. Absolutamente nada. E Elias não é diferente, né? E reparem uma coisa, Elias, reparem, se vocês lerem em 1 Reis 17, versículos 1 ao 6, vocês vão ver que Elias era um vagabundo. Elias era um vagabundo mesmo. Vagabundo. Você vê, ele ouviu uma voz, o Messias falou, ninguém nunca ouviu a voz do Pai, ninguém nunca ouviu a voz, ninguém nunca viu a face do Pai. Mas Elias ouviu um anjo que disse para ele sair de lá, ir para o Oriente e ficar no ribeiro de Querite, que era perto lá do Jordão, para ele beber a água do ribeiro, e os corvos iam trazer pão e carne pela manhã e pela noite. Então, ou seja, ele não precisava trabalhar, né? Elias era um vagabundo que era sustentado por corvos. E quem são esses corvos hoje? São todos os religiosos que sustentam esse bando de vagabundo, esse bando de cobras. Cobras, raça de víboras, como bem disse João Batista, que, se vocês for verem bem, não tem nada a ver com Elias, nada a ver. Todo mundo, os judeus falaram que Elias ia vir nos últimos dias, isso tudo era mentira, mas enfim. Reparem, todo falso profeta, é simples. O que é um falso profeta, o que é um profeta de verdade? Os falsos profetas, por isso que o Messias falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Falso profeta não é pastor evangélico. Falso profeta não é fariseu. Falso profeta é Elias, é Moisés. Por quê? Porque eles não respeitam os 10 mandamentos. E Elias não respeitou nenhum, absolutamente nenhum mandamento. Primeiro mandamento, que o pai falou: não farás outros deuses diante de mim. Vocês reparem, Elias, se vocês lerem 1 Reis 18, versículo 7 a 8, vocês vão ver que Elias, ele amava se fazer Deus nessa terra. Ele adorava se fazer Deus, tanto, né, que ele, né, quando Obadias estava chegando perto, ele se prostrou com o rosto no chão. E aí ele falou: tu és o meu senhor Elias? E aí ele falou: eu sou. Vai e dize ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Quer dizer, ele gostava que as pessoas se prostrassem no chão, sabe? Todo demônio, todo anjo caído gosta de se fazer Deus nessa terra, gosta, adora, sabe? Elias não era exceção, né? O segundo mandamento, só para comparar aqui: não fará para ti imagem ou escultura. Vocês reparam, Elias destruía altares, mas fazia todos se ajoelharem a ele, como está, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 1, versículos 9 ao 14, que, inclusive, eu acredito que até o irmão Robert leu sobre essa passagem, né, que o rei enviou um capitão e 50 soldados. E aí Elias disse que se ele era o homem de Deus, né, que desça fogo no céu e consuma
Ah, o capitão é o 50. Aí fogo desceu do céu e consumiu todos. Entendeu? Aí o rei enviou outro capitão com 50. E aí Elias fez a mesma coisa. E aí, quando o rei foi mandar de novo, ele teve que vir prostrado. O capitão teve que vir prostrado. Entendeu? Né? E aí Elias ficou satisfeito. Ou seja, Elias se fazia um deus. Todo mundo pensa que não terás outros deuses diante de mim. A pessoa pensa que é imagem. Quando o pai fala não fará para ti imagem, escultura, você repara que Elias, né? A imagem dele está lá, né? A pessoa tem uma imagem. Então Elias, ele queria que todo mundo adorasse a ele, sabe? Como se ele fosse um ídolo de madeira, de pedra, só que ele é um homem, entendeu? Adorasse a imagem dele, né? Elias fazia isso. Todo mundo fala, não pode adorar a imagem, não pode adorar a imagem, mas tem que adorar... tinham que adorar Elias, né? Entendeu? Elias adorava se fazer Deus nessa terra, entendeu? E queria que todo mundo adorasse a imagem dele, a imagem de um homem de carne e sangue. Naquela época ele não era o anjo caído, Ismael não tinha ainda assumido, curado a ferida mortal dele. Agora o terceiro mandamento: não tomar o nome do Pai em vão. Não tomar o nome do Pai em vão é chamar de Senhor Deus, entendeu? Se vocês lerem 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 14, você vai ver que ele chama lá, né? Elias fala, se eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. O Pai não quer que ninguém chame ele de Senhor dos exércitos, ele quer que chame de Pai, Pai, simples. O Messias falou, Pai nosso que está no céu. Não precisa de muita coisa, entendeu? Não precisa de muita coisa. Mas não, né? Tem que chamar Senhor Deus dos exércitos, né? E Elias, né, tomava o nome do Pai em vão, sempre tomou. Tanto que Jeremias, tem uma passagem que Jeremias fala que nenhum homem, absolutamente nenhum homem da tribo de Judá falaria, ou das 12 quadrilhas de Israel, né? Todo mundo fala que é tribo, não é quadrilha. Ué, aquele povo chegava na cidade, matava, roubava, é o quê? Entendeu? Aquele povo era terrível. Aquele povo lá de Moisés. Então, não só... especialmente Judá. E o Jeremias sabia. O pai sabia. Por isso que o pai falou para eles não... que nenhum homem da tribo de Judá falaria o nome dele. Porque o pai sabia. O pai não vai... né? O pai não faz a coisa pela metade. O pai faz tudo perfeito. E ele sabia que iam adulterar. Os anjos caídos adulterariam as escrituras. Mas enfim. Quarto mandamento. Guardar o dia de sábado para santificar. Sábado, veja bem, a cada 1000 anos no reino do céu, é um dia para o nosso Pai. É um dia. Um dia. Sábado são 7.000 anos. E está chegando muito perto do sábado. Não é esse sábado de 7 em 7 dias, 24 horas aqui na Terra, não. Mas o fariseu, o hipócrita Elias não curou no sábado. Ele não fez que nem o Messias. Agora um detalhe. Eu não vou só pegar fontes da Bíblia, tá? Eu vou pegar... Se você vê numa passagem do Talmud, Shabat 109b, Elias, ele discute sobre uma cura médica que não deveria ser realizada no Shabat. Vocês reparem uma coisa. Elias, ele apareceu várias e várias vezes, tanto que está relatado no Talmud que algumas pessoas falaram com ele pessoalmente, né? Elias apareceu muitas e muitas vezes para aquele povinho de Moisés. Entendeu? Elias aparecia várias vezes.
E ainda discutiu. Porque se você for ver bem, né, ele fica o Talmud ele é cheio de enigmas, cheio de raciocínios. Para quê? Para os judeus subverterem a verdade. Para aquele povinho da circuncisão subverter a verdade. Né? E é isso que eles fazem sempre fizeram. Sempre fizeram. Aquele povinho lá de Moisés, eles ficam com essas passagens do Talmud, né? Uma passagem que você lê, você não entende nada. Por quê? Para subverter a verdade. Porque aquele povo, por isso que eles queriam, eles são cheios de trocadilhos. O Talmud é cheio de trocadilhos. Por isso que os saduceus queriam, lembra que os saduceus falaram lá para o Messias, olha, essa mulher foi casada com um homem, e aí casou com o irmão dele morreu, aí casou com outro, ele morreu, e ela morreu. Qual dos três vai ser o marido dela? Né? O marido dela na reencarnação lá. Aí o Messias falou, na ressurreição nem se casa nem se dá para casamento. Ponto final, acabou. Entendeu? Mas eles ficam com raciocínios cíclicos, né? Para nunca se chegar à verdade. Porque aquele povo não tem verdade, né? Filhos do pai da mentira jamais vão ter verdade, né? Quinto mandamento. Elias nunca honrou pai e mãe. Tanto que ele nem cita os pais dele, né? E tem uma passagem no Talmud que ele ainda questiona a linhagem de outras figuras do Velho Testamento. Ele questiona, mas ele nem mostra dele, né? Por que será? Porque ele não honrava pai e mãe. Eles não honram ninguém. Sexto mandamento. Não matarás. Se você vê bem, Elias, ele fulmina. Essa passagem é muito conhecida. Elias, ele fulminou com fogo os profetas de Baal. Lançou fogo em todos eles. Elias, o profeta Elias, ele queimou todos os profetas de Baal, ele queimou, ele fez fogo descer do céu, que nem o diabo não fez fogo descer do céu lá com Jó. Então Elias fez a mesma coisa que o diabo. Por quê? Porque Elias estava sendo controlado por anjos caídos. Anjos caídos. Entende? Elias, ele estava sendo comandado por anjos caídos. Por isso que ele nunca respeitou nenhum mandamento. Mas voltando aqui. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Adulterar não é homem com mulher não, tá? É não adulterar as escrituras. Só que Elias, veja bem uma coisa, veja bem. Ele subiu ao céu em 2 Reis, se eu não me engano, lá no livro de Reis. Aí se você for ver Crônicas, que foi escrito bem depois, Elias, que subiu ao céu, ainda escreveu. Mais de 10 anos depois, ele enviou uma carta para os reis. Se você ler 2 Crônica, capítulo 21, versículo 12, você vai ver. Elias, você vê, já tinha muito tempo, muito tempo, né? Que Elias já tinha subido ao céu. Mas ele escreveu depois, ele adulterou as escrituras. Como é que pode ele enviar uma carta? Fala para mim, como é que pode isso? Quer dizer, ele subiu ao céu, aí depois de mais de 10 anos, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 10, ele envia uma carta aos reis lá, se eu não me engano, ao rei Josafá. Se eu não me engano, que era o rei de Judá. Quer dizer, mentira em cima de mentira. Entendeu? Elias não respeitou nenhum mandamento. Oitavo mandamento. Não furtarás ou não roubarás. Elias, se você ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 ao 13, ele rouba uma viúva na cara dura. Ele fala lá para a viúva, olha só, pega tudo que você tem, faz um bolo para mim e eu vou fazer a sua botija de farinha e azeite, vai ficar cheia de farinha e azeite. Eu te pergunto, vocês dariam tudo? Eu acho que tem gente que sim, mas vocês dariam tudo para um vagabundo de um pastor evangélico? Elias, que é o precursor, né, de todos os pastores, você daria tudo o que você tem na sua casa em troca de azeite e farinha?
Porque foi o que a viúva fez. A viúva também é outra coisa. Essa viúva foi gananciosa. Foi gananciosa. Sabe? Aí chegou lá, falou pra viúva dar comida pra ele, comeu tudo que a viúva tinha, aí depois vai dar farinha. É um vagabundo esse Elias. É um vagabundo, quer dizer, além de os corvos alimentarem, a viúva teve que alimentar ele. Alimentar, faltava pouco só fazer, lavar os pés dele, né? Faltava pouco isso. Faltava pouco. Entendeu? Que nem o Deus de Abraão lá, né? Mas continuando. Nono mandamento. Não levantar falso testemunho. Vocês reparem que Elias, ele levanta um falso testemunho contra Acabe. Se vocês lerem em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, ele fala que Elias, ele estava perturbando toda aquela região. Aí ele fala, não, eu não tenho perturbado não. Você e a casa do teu pai, eu acho que era o rei Acabe, se eu não me engano, né? Vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiste Baal. Entendeu? Vocês entenderam? Elias, ele acusou Acabe, acusou, levantou falso testemunho. Ele acusou Acabe. Entendeu? Porque ele estava perturbando, mas aí, como ele não ia assumir que ele era um perturbador, o que ele falou? Olha, eu tenho feito tudo direitinho, você e a casa do teu pai aí, né, não estão seguindo direitinho o Senhor Deus, não, porque vocês têm que seguir o Senhor Deus, porque senão o Senhor Deus vai mandar cobra, picar vocês, vai fazer o diabo a quatro na sua vida, né? Quer dizer, Elias, e nem sei realmente, meus irmãos, nem importa se Acabe estava seguindo, era o rei Acabe mesmo, né? O rei, Deus, sei lá, né? Porque aqueles homens também se achavam deuses, enfim, né? Acabe também não era flor que se cheirasse, não era não, mas você vê, Elias, para tirar a culpa dele, porque ele era um perturbador, claro, né? Com o anjo caído assumindo, é óbvio que ele vai ser um perturbador, né? Aí ele jogou a culpa dele e jogou em Acabe, falou, olha só, a culpa não é minha não, você e teu pai aí que estão, né, e a casa do teu pai aí, né, que estão, não seguiram os mandamentos, né? Elias levantou falso testemunho mesmo, entendeu? E o último, 10º mandamento, não cobiçarás. Elias, ele era um cobiçador e um enganador, né? Tanto que ele cobiçou a comida da viúva, comeu tudo que a viúva tinha, aí depois foi dar farinha e azeite. Vocês entenderam como é que é a jogada de um anjo caído? Com mais 7.000 anos? Entendeu? Elias, ele não obedeceu um único mandamento. Um único mandamento simples. Dos 10, ele não obedeceu nenhum. Absolutamente nenhum. Sabe? Ele roubou, ele matou, ele adulterou as escrituras, né? Quer dizer, já tinha se passado 10 anos, e aí ele que tinha subiu ao céu, mandou uma carta. Entendeu? E outra coisa, falando em subida ao céu, porque ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, que foi o Messias. Elias não subiu não. Né? Aquilo foi uma farsa, com certeza. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Como é que era, você sabe como é que era mais ou menos, como deveria ser mais ou menos a carruagem de fogo que Elias supostamente subiu ao céu? Subiu ao céu? Vocês fazem mais ou menos uma ideia? Vocês reparem que o anjo caído que assumiu o corpo de Elias, Ismael, lembra daqueles 3 filhos de Noé? Então, no caso Jafé era Ismael. E muitos dos descendentes de Ismael, que eram os proto-indo-europeus, eles andavam numa biga. Sabe? Eles andavam numa biga. Tanto que eles conquistaram todos os povos do Oriente, tanto que a língua que nós falamos, a grande maioria das línguas é de origem proto-indo-europeia, né? A grande maioria das línguas faladas no mundo hoje, a grande maioria. Tirando algumas línguas como, por exemplo, o hebraico, o árabe, o amárico, o aramaico, que é muito pouco, muito pouco. Hoje praticamente o aramaico é o árabe, né? Mas enfim, então, como
Ismael, né, dominava Jafé e os descendentes de Jafé andavam numa biga, muito provavelmente, né, os hindus também, né, que naquela região lá, vocês sabem, de um certo país, foi aquela região que, segundo o livro de Jazar, se não me engano é o livro de Jazar, né, ele falou que caíram muitos anjos caídos naquela região lá, que os povos hindus, né, habitavam, que hoje é um país, né, com a terceira ou quarta maior religião do mundo, né? Então, provavelmente, era assim que era a carruagem que Elias andou. Mas também, eu não me arrisco, eu não tenho medo de dizer. Provavelmente, aquela carruagem de Elias deveria ser, pode ser também, né, um OVNI, né? Porque naquela época, né, não existia a tecnologia, ela era para uma pequena parte da população, entendeu? Né? Então, portanto, provavelmente a carruagem de Elias ou era uma biga ou era um objeto voador não identificado, né? Como já está começando a aparecer lá nos Estados Unidos, vocês estão vendo aí as notícias, né? Nos Estados Unidos, né? Lá naquela região, se não me engano, na Pensilvânia, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, que na minha cabeça tá o Pensilvânia ou Massachusetts, né? Então, muito provavelmente, ou era uma biga, ou era um objeto voador não identificado que Elias subiu ao céu para enganar todo mundo. Elias era um falso profeta, um enganador, sabe? Mas ele ajudou a órfã viúva. Não, claro que ele não ajudou. Claro que ele não ajudou. Claro que ele não ajudou. E provavelmente o filho da viúva, que eles falam que ele ressuscitou o filho da viúva. Olha, muito provavelmente, pode ser, viu? Pode ser, tá? Pode ser, tá? Não tenho certeza, mas pode ser que ele tenha não ajudado, mas ele possa ter curado a ferida mortal. Um anjo caído entrou no corpo, assumiu o corpo daquela criança. Provavelmente, viu? Muito provavelmente. E aí aquela criança ressuscitou. Ou simplesmente ele adulterou aquela passagem. Mas se Elias, ao invés de ressuscitar, se ele curou a ferida mortal daquela criança, pode ser que aquela criança seja Eliseu. Mas isso aí é uma teoria minha. Bom, meus irmãos, é isso. A paz do Pai e do Messias a todas as igrejas.